esta divisão aqui ao jogo com o Nacional. Uma equipa que ainda não venceu, o Casa Pia teve uma vitória, o Nacional ainda nem por isso. Tendo em conta que os dois adversários já tiveram jornadas complicadas, já jogaram com grandes, o Casa Pia até com 2, o Nacional jogou com o Sporting. Retira aqui se calhar alguma carga, aquela pressão habitual de quem não tem ainda muitos pontos de primeiras jornadas, precisamente também por isso, pela dificuldade que foi o início de campeonatos das equipas. Eu penso que não, ou seja, eu conheço a equipa técnica do lado do Nacional e a ambição é a mesma, de ambas as partes. Aliás, o Tiago Margarido já fez a divisão, deixou muito clara a ambição dele, a vontade da equipa, a ambição do clube, e deste lado é igual, e amanhã temos que nos bater de igual para igual. O jogo, como disseste bem, o jogo não foi complicado, eu acrescentaria foi complicadíssimo, mas como eu disse nas outras divisões, era um teste ótimo para nós conseguirmos perceber a que nível é que estamos, e temos a humildade de perceber a que nível é que estamos, e depois eventualmente numa segunda volta nos apresentarmos muito mais fortes, e essa é a nossa responsabilidade a partir do momento que vamos ter mais tempo para trabalhar, com reforços a chegar. Vocês também podem verificar isso, e a partir daí a equipa continuar a crescer nesse sentido. Mas que dificuldades espera encontrar neste duelo com o Nacional, que também procura a primeira vitória? O Casa Pia já tem uma, mas o Nacional, como o Tiago Marito bem referiu, está confiante que consegue levar os 3 pontos. Uma equipa organizada, quem conhece as equipas do Tiago sabe perfeitamente que são equipas organizadas, um bom treinador, um dos 4 sobreviventes, portanto a grande vantagem aqui acaba por ser que tanto ele nos conhece, no caso da vantagem para eles e a vantagem para nós, e temos informação palpável e coisas muito concretas em relação àquilo que é a comparação da época passada. Se bem que ambas as equipas têm alguns comportamentos diferentes, eventualmente nós ainda não tivemos se calhar a oportunidade ou o espaço para demonstrarmos outras coisas que nós podemos fazer, porque tivemos jogos de um nível muito elevado a nível de exigência, e que se calhar não conseguimos manifestar totalmente aquilo que nós podemos manifestar ao dia de hoje, e amanhã penso que poderemos ter um jogo que nos permitirá expressar de forma diferente, não dizendo que o Nacional está abaixo em relação aos grandes, dizendo sim que é uma equipa do nosso campeonato, e dizendo dessa forma. Quando eu digo não dizendo que o Nacional está abaixo, o que eu quero dizer é que o nível de organização e o nível de competência em relação à equipa técnica, em relação às suas individualidades, é um nível bom, mas que as ambições e os objetivos que nós temos que trabalhar para, amanhã teremos 2 equipas que estão a lutar pelo mesmo objetivo, que é a manutenção. Dentro dessa linha, agora desta última resposta dos jogos de grande exigência que o Casa Pia teve, excetuando esse jogo, o Casa Pia venceu o jogo que não teve grandes, ou seja, tem 3 pontos nessa partida. Isso mostra também que o Casa Pia, neste momento aqui, falando se calhar de uma forma mais corrente, fez aquilo a que estava obrigado, ou seja, não, se calhar neste momento sente-se sereno, sente-se tranquilo, tendo em conta que no jogo, eu diria que do seu campeonato, fez o que lhe competia. Eu penso que a semana passada eu já disse isto também, que não dá para estar tranquilo, e quem está na Primeira Liga, tanto nós treinadores, os próprios jogadores, o nível competitivo está a aumentar cada vez mais aqui no Casa Pia, então não dá para estar tranquilo. Nós treinadores, o número de treinadores que neste momento está à espera para entrar também é muito elevado, portanto nós, equipa técnica, não podemos estar tranquilos. O Casa Pia também, porque isto é uma bola de neve, e temos que andar sempre atrás do prejuízo, no sentido em que temos que alimentar este projeto. E alimentar este projeto é que todos nós aqui tínhamos que trabalhar, nós estejamos confortáveis com cada situação que cada colaborador aqui tem, cada pessoa que trabalha aqui no clube tem, porque temos que potenciar ativos e temos que ganhar. E para ganharmos e potenciarmos ativos, a equipa técnica depende de toda a gente que está ao seu redor. Felizmente nós estamos bem servidos nesse sentido, contamos com excelentes pessoas que amam o clube, estão sempre dispostas a ajudar, os jogadores idem, os jogadores com fome, cada vez estamos mais a contratar esse tipo de perfil, os jogadores ambiciosos, os jogadores com fome, que vêm no Casa Pia uma oportunidade, e a partir daí, tendo como princípio que o Casa Pia é uma oportunidade para todas as pessoas que aqui trabalham, nós temos de desfrutar disso e ter a responsabilidade de trabalhar sobre isso, e no nosso lugar muita gente quer estar, e portanto temos que ser gratos por isso, e provar todos os dias que somos nós que merecemos estar aqui.
uma questão em relação ao mercado, ou do contexto foi esta tarde da oficialidade, o que é que o lateral poderá trazer de novo ao plantel? É um jogador que já experiente, Primeira Liga, o mercado, por assim dizer, português já o conhece, o campeonato português também já o conhece, é um jogador de muita profundidade, um jogador físico, um jogador inteligente também, um jogador com experiência, vem mais maduro, vem mais experiente, teve outro conjunto de experiências que fizeram com que evoluísse em relação àquilo que era quando atuou aqui em Portugal, nomeadamente no Moreirense, não só dentro de campo como fora do campo, e sabemos perfeitamente que é um miúdo extremamente humilde, e neste caso digo miúdo, é mais novo do que o treinador, mas que é um jogador que vem trazer essa experiência, mesmo pela idade que tem, não sendo um jogador trintão como alguns que nós temos aqui, que acompanham essa idade do treinador, mas que é um jogador que já tem um conjunto de vivências que nos permite dizer que é um jogador já maturado, um jogador conhecedor do campeonato em si, e um jogador que nos garante muita consistência também naquela posição e que irá competir com o Benaíssa e fará com que nessa posição o nível competitivo interno aumente e isso é benéfico para ambos. Da minha parte, para rematar a divisão ao próprio jogo em si, o jogo anterior foi um jogo complicado, com um resultado também adverso com uma grande equipa como o Porto. Também se notou, além da própria exibição, também depois depois a análise ao próprio jogo, ou seja, o Porto foi superior e ganhou com conforto. Também nesse resultado e nesse jogo, o Casa Pia teve, lá está, naturais dificuldades, tendo em conta o adversário e não teve remates enquadrados. Pergunto se, passado dessas dificuldades, o Casa Pia também concentrou-se sobre essa situação e se a ideia aqui, a bitola exibicional, também será para subir, também tendo em conta os jogos que vêm, e se será aqui uma exceção ao que tem sido o Casa Pia, até mesmo no jogo com os grandes. Sim, tem que ser essa bitola, isso tem que aumentar, obviamente, e aqui olhamos mais para o jogo com o ABS, lembrando que desses 3 jogos tivemos 2 jogos fora de portas, também, não estamos na nossa casa e amanhã estaremos na nossa casa com os nossos adeptos e ali voltando a criar a cultura ou relembrando aquilo que é a nossa cultura que nós provámos na época passada, que ali ninguém passa, pontualmente vão passando, mas no geral ali ninguém passa e é essa a identidade que nós queremos criar, que foram mais vitórias, conseguimos bater também o resultado a nível histórico de recordes de vitórias em casa e nós queremos novamente bater esse registro e para isso, baliza a zeros, se trabalharmos para isso estamos mais próximos de ganhar, mas não nos podemos esquecer que temos que fazer aquilo que é um dos objetivos do jogo, que é marcar golos e para isso, quanto mais vezes nós lá chegarmos, quanto mais vezes nós rematarmos, mais vezes nós criarmos, quanto mais últimos passos nós fizermos e melhor definição nós tivermos, maior a probabilidade de aumentarmos esse registro ofensivo, sabendo também que dentro dessa competitividade interna, como eu falei há pouco relativamente ao nosso ala esquerdo, tanto os extremos avançados, os próprios médios, os próprios alas, têm que ter na cabeça deles em termos de mentalidade que é o aumento significativo em termos daquilo que é o volume ofensivo e isso tanto os valoriza como valoriza a equipa, como se eles tiverem isso bem vincado enquanto a sua função e ambição interna de cada um fará com que esta equipa aumente significativamente o volume ofensivo e todos eles saiam a ganhar, tanto nós Casa Pia como eles a nível individual, seja que posição for, e que se alimentem disso, tanto de assistências, de golos, porque são esses números que depois fazem a diferença. Falando anteriormente do que aqui já tivemos a oportunidade de vivenciar, o Nuno Moreira faz o melhor registro dele, o Telasca a nível de golos faz o melhor registro dele, o próprio Cassiano na época passada faz o melhor registro dele e é assim que depois os jogadores ofensivos acabam por ser falados, aumentam a probabilidade de virem a ser falados e de se valorizarem mais relativamente àquilo que é o mercado. E aqui é mais uma, já agora tenho este bónus para usa. Neste caso, como é que, e aqui uma pergunta mais enquanto treinador, como é que reage a um resultado adverso? Aqui olhando à escolha da equipa, será aqui confiar muito em quem já está também com aquela chispa de reagir e de mostrar que consegue fazer melhor, ou introduzir muitas alterações na equipa? Neste caso, olhando aqui para o 11. Não, é muito simples. Em bom tom da verdade, poderíamos perfeitamente continuar com o mesmo 11, não é isso que vai acontecer amanhã, mas as alterações que vão existir nada têm a ver com a performance que nós tivemos no Futebol Clube do Porto, porque volto a dizer, o nível subiu muito em relação aos grandes, nós temos que ter essa consciência, já não são 100 milhões, são 120 milhões, se não estou em erro,
Portanto, e não sei se vai parar, se a torneira vai fechar. Do nosso lado igual, ainda estamos no ativo também nesse sentido, o mercado está prestes a fechar, mas estamos a falar claramente de percentuais diferentes. Se virmos a tabela a nível de investimentos, percebemos claramente essa diferença. Porém, aquilo que é o nosso princípio, a nossa fome, a nossa ambição, toda a organização que nós temos aqui dentro, aí batemos de igual para igual, arrisco-me a dizer que podemos ser melhor do que muitas das equipas. Isto no sentido em que sei perfeitamente o quanto nós todos os dias trabalhamos aqui, o quanto abdicamos aqui todos os dias daquilo que é a nossa vida pessoal, a vida pessoal de cada um. Estarei certo que, relativamente aos outros clubes, fazem o mesmo, mas aqui respira-se algo diferente e algo especial neste clube. E é isso que faz a diferença. E nós, por exemplo, quando falámos com o Abdu não teve dúvidas que era aqui que queria estar, porque sentiu esse lado, esse cheiro especial, esse sabor especial daquilo que se vive aqui, por tudo aquilo que foram provas que nós fomos dando relativamente a outros exemplos de jogadores que já passaram por aqui e sabem perfeitamente que quem aqui passa nunca mais esquece o Casa Pia, porque se vive aqui algo especial.